Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Prepare o Hardware. Eu trouxe recentemente dois reviews de placa-mãe aqui no canal da ASUS para o socket LGA 1700, 12ª geração Intel. Foi o caso da Z690 TUF Plus D4 e H610 ME-D4. São os dois extremos, porque a Z690 custa R$ 1.700, R$ 1.800 e a H610 custa R$ 700. Nós temos então uma placa muito robusta e muito cara e uma placa bem mais simples e bem mais barata. E agora eu vou trazer um meio termo, uma placa intermediária, chipset B660, ou seja, nós temos menos recursos que uma placa Z, é verdade, porém nós temos mais que uma placa H, o suficiente para, digamos, 99,9% dos usuários. Vocês vão entender ao longo desse teste. Afinal, eu consigo colocar aqui um Core i9 sem nenhum problema, não preciso colocar uma placa Z junto a um Core i9. Uma placa B intermediária já suporta isso. Nós temos aqui então uma placa ASUS TUF B660M Plus D4. D4 indicando que a gente usa aqui memória DDR4, que é bem mais acessível que DDR5 nos dias atuais. A gente espera que as coisas melhorem conforme o passar dos anos. Afinal, DDR5 vai se tornar um padrão. Os Ryzen 7000 futuros irão trazer só DDR5. Essa placa você encontra hoje na casa dos R$ 1.150, consideravelmente mais barata que as placas Z690. Bom pessoal, eu tenho tido experiência com essas placas TUF Plus da ASUS já faz um bom tempo, tanto Intel quanto AMD. Por exemplo, eu trouxe aqui no canal o review da B360M Plus, da B460 e da B560. Então eu acompanhei o progresso dessas placas e de fato essa aqui melhorou em relação a todas as outras, embora teve alguns pontos de downgrade, a gente vai explicar no vídeo de hoje. Então, quando você olha essa placa, MicroTX, né, tem um espaço um pouco mais compacto, porém ela tem uma grande densidade de recursos, eles estão bem agrupados, acomodados na placa. A gente tem dois slots M2, mais de um slot PCI Express, 4 slots de memória, e o que chama atenção, mesmo sendo uma placa B, ela tem dissipador duplo no VRM, isso porque o VRM dela é muito robusto, a gente já vai ver isso. Nós temos uma carenagem na parte de trás de plástico, espelho pré-fixado, tem LEDs RGB, afinal é uma placa TUF, porém uma placa mais discreta, não tem tanto foco em iluminação assim. E as conexões para RGB são modernas, a ASUS está focando mais nos 5 volts do que no de 12 volts, então tem apenas uma de 12 volts e 3 de 5 volts para dispositivos mais recentes com esse tipo de tecnologia, ok? Agora, como grande diferencial, eu não preciso de uma placa Z para ter PCI Express 5.0. Sim, pessoal, uma placa B já tem o 5.0 no primeiro slot para placa de vídeo. Ele é PCI Express X16 5.0. Isso torna essa placa a prova de futuro. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai surgir uma placa muito legal no PCI 5.0. Embora esperado que esse ano tenha alguma coisa já, você já tem uma placa com slot compatível. Embora, claro, mesmo que fosse slot 4.0, eu posso colocar uma placa PCI 5.0, porque até onde a gente sabe, é tudo retrocompatível, tanto em geração passada quanto em geração futura, enfim. Mas de qualquer forma, temos esse slot aqui. No demais, nós temos mais slots, por exemplo, um X1 no padrão 4.0 para dispositivos mais modernos, e um na parte de baixo, X16, eletricamente apenas X4 3.0, que já é visto em várias gerações. Já o M2 ele ainda não trouxe o 5.0, ele continua no padrão 4.0, isso sim é algo que no futuro pode fazer falta para quem pretende comprar esses novos SSDs que têm surgido com 12.000, 13.000 megabytes por segundo, porém, tendo o 4.0, você suporta dispositivos ali na casa dos 7.500 megabytes por segundo, que já existem aos montes no mercado. Então, acredito que para a maioria das pessoas, 4.0 já é suficiente numa placa dessa. Você tem esses slots, na verdade aqui são dois slots PCI 4.0 X4. Na geração antiga, na B560M Plus, era apenas um 4.0 e o outro era 3.0. Então a gente teve um upgrade no slot M2 aqui também. Nós vemos que existe um dissipador no slot M2 e você pode tirar do primeiro slot e colocar no slot de baixo, caso assim você queira. Isso faz sentido porque se você for usar um dispositivo mais rápido, de repente ali na parte de baixo, você troca o slot, troca o dissipador, se assim você achar interessante, ok?
Outra coisa legal das placas ASUS TUF é aquela trava de plástico, você não precisa parafusar o SSD M2 e sim usar uma travinha de plástico muito útil, basta você girar a trava, você já faz a fixação do SSD sem nenhum problema. Pessoal, na parte de downgrade aqui é algo mínimo, algo que muitas pessoas nem irão sentir, que é o fato de ter apenas 4 portas SATA ao invés das 6 que tinha na placa B560, talvez porque tem caído em desuso. Hoje em dia muitas pessoas têm preferido utilizar o NVMe M2 ao invés de SSD SATA convencionais. Eu mesmo nem estou utilizando os SATAs convencionais mais aqui nas minhas máquinas, tá certo? Em relação à parte de trás, pessoal, nós temos conectividade de redes 2.5 GB, já tinha na geração passada, mas o que mais mudou aqui foram os USBs. Lá nós tínhamos 9 USBs, aqui nós temos 8. Houve um downgrade? Na quantidade sim, mas as USBs aqui ficaram muito rápidas. Por exemplo, lá tinha 4 USBs 2.0, aqui nós temos apenas 2. Lá tinha a USB no máximo de 10 GB, aqui nós temos USB de 20 GB, que é a tipo C, USB 3.2 geração 2x2, aqueles nomes bizarros. E nós temos outras 4 USBs do tipo 3.2 geração 2 de 10 GB. Então nós temos uma USB a menos, mas as USBs de uma forma geral são mais rápidas do que apresentavam lá. Nós temos esse espelho e a carenagem pré-montada. Sobre o VRM, pessoal, os dissipadores que vêm aqui cobrem os DRMOS, sim, não é MOSFET simples, são DRMOS, e os indutores, aliviando a carga, reduzindo a temperatura, ao mesmo tempo que eles têm essa abertura e favorece aqui a passagem de ar por dentro deles, assim ajuda a resfriar um pouquinho esses componentes. Nós temos um indutor que faz a filtragem inicial, seguido por 5 capacitores sólidos na filtragem de entrada e mais 16 na saída. A ASUS utilizou o mesmo DRMOS da geração passada, um bom DRMOS NCP 302150 de 50 A, tem uma boa resistência térmica, foi utilizado em placas ainda melhores como Z590 TUF, lá da geração passada. Então, quanto ao componente, a gente sabe que é de boa qualidade, mas o VRM aqui melhorou na quantidade. Lá a gente tinha 8 fases para V-Core, aqui são 10 fases para V-Core. Outra coisa, o plug aqui de 8 pinos, lá era só de 8, aqui você tem 8 mais 4 para ajudar a dividir a carga em situações de estresse. Então o VRM dessa placa ficou melhor. É o mesmo, são os mesmos componentes, mas são mais fases com plug reforçado. Na primeira e na segunda fase foram utilizados os ON semi-tradicionais para o VCC-IO e na última fase para gráfico integrado o SIC643 também é um DRMOS bastante conhecido. Sobre os testes, pessoal, eu não trouxe o teste do i3 12100F porque acredito que as pessoas vão mirar no i5 com uma placa dessa, que é uma placa mais cara, né? Mas se roda o i5, a gente sabe que roda o i3 obrigatoriamente, né? Então o i5 12400F com o Cooler Box, o recurso ASUS Performance Enhancement já veio pré-habilitado na BIOS, não precisei ir lá habilitar. Trata-se de um recurso que faz com que o CPU rode com boost por mais tempo nos clocks máximos, sem aquela limitação padrão dos CPUs Intel. Se você ir lá e desabilitar essa função, depois de um tempo em teste de estresse, o clock do CPU vai cair. Com essa função não, o clock continua alto, então esse recurso estava habilitado. Então o i5 exigiu ali uma certa carga em 65 A no VRM, a temperatura do dissipador ficou na casa dos 31 e no PCB cerca de 36. Como nós temos um dissipador, é meio difícil pegar exatamente a temperatura lá do componente, não tem um sensor que possa avaliar isso pra gente, mas geralmente a diferença entre a temperatura real lá dentro e o dissipador são 5 graus. Eu já fiz testes para mostrar isso aqui para vocês, ok? Então uma excelente temperatura, cara. O i5 não faz nem cócegas nesse VRM. Então partindo para o i9, 12900KF, desbloqueando o boost dele. Nesse caso, houve um pequeno problema, porque o ASUS Performance Enhancement passou a não aparecer, deu lugar ao Intel Adaptive Boost Technology. Eu habilitei o recurso, ele ativa os clocks mais altos, porém ele jogou tensão demais no Core i9, ele jogou ali 1.36 volts e o CPU bateu 100 graus, cara, então ficou meio bizarro. Esse não é o VID do i9. Então eu coloquei 1.27, 1.28 volts manualmente na BIOS, com o Load Line Calibration no nível máximo, nível 7, e esse sim, essa sim é a tensão correta do Core i9, da minha amostra pelo menos, e assim eu consegui ter uma temperatura muito menor no Core i9, ao mesmo tempo que o VRM segurou perfeitamente. Ele também iria segurar mesmo com a tensão muito alta, porque tem margem, mas o CPU acaba sendo o problema porque ele fica quente demais. Então, enfim, nós temos 16 núcleos
exigindo 156 amperes de carga sem nenhum throttling, nada. O clock fica lá no talo 4.800 e pouco, ali perto dos 5 GHz, sem nenhum problema, pessoal. Então nós vemos que uma placa B suporta o Core 9, assim como suportava a B460, assim como suportava a B560. Essas placas têm ficado muito boas. Antigamente as placas tipo as B360 ou as B250 da ASUS, era difícil você suportar um Core 7. Agora não, as placas B têm ficado bastante robustas. A temperatura máxima do VRM ficou aqui na casa dos 54 graus e 41 na parte do dissipador. Então excelentes temperaturas, não há nada com o que se preocupar aqui. Sobre a memória, então, pessoal, nós temos 4 slots nessa placa, suportam Dual Channel, você precisa colocar aqui naquela configuração para o ímpar, vocês sabem disso, né? E ao suporte nativa 3200 MHz e overclock, assim como a geração passada da B560, você consegue fazer overclock de memória nas placas B. Não consegue fazer de CPU, mas de memória sim. Então às vezes você quer colocar uma RAM mais rápida, 3600, 4000, enfim, você tem essa possibilidade de ser utilizado aqui. A placa H610 já não tem essa possibilidade, então essa é uma das coisas que diferencia essa placa da H610, além de suportar o Core 9, porque tem um VRM muito robusto, né? Então eu utilizei 3 kits de memória, o XPG D45, 2 módulos de 8 GB, 3200 MHz L16, rodou perfeitamente, um Team Group Extreme 2x8, 3600 L14 com memória RAM bem apertada, funcionou perfeitamente, e um kit mais rápido com times um pouco mais relaxados, que é um Kingston Fury Renegade 2x8, 4000 MHz L19, todos funcionaram só ativando o XMP na BIOS sem nenhum problema, ok? Sobre a BIOS da placa, pessoal, realmente não tem muito o que falar. A BIOS da ASUS particularmente é a minha preferida, isso não é fanboyismo, eu já uso há muito tempo aqui. É uma placa que oferece uma BIOS com muitas opções, bem organizadas nos menus. Na parte de cima, uma coisa que eu acho interessante é você poder utilizar ali atalhos para recursos como Aura Sync ou Resizable Bar, apenas um clique você já ajusta, o Keyfan Control para você regular as fãs, ajustar o CPU, entre outras várias coisas. Como eu falei, tem suporte ao overclock de memória, você pode alterar ali a frequência conforme você achar necessário, tem várias opções para a CPU, exceto a parte de overclock que acaba não funcionando. Enfim, pessoal, a principal diferença que nós temos dessa placa em relação a uma Z690 é o suporte ao overclock de processador, fora algumas outras coisas que as placas Z naturalmente acabam tendo mais slots, mais USB, são placas geralmente ATX no formato maior, então você tem mais recursos cobrando um pouco mais. Para quem não precisa de tantos recursos e não vai fazer overclock de processador, mas pretende fazer de repente overclock de memória, você tem o suporte a isso nesse tipo de placa. Então eu diria para vocês que a B660 é a intermediária ideal. Você tem mais recursos que uma placa H, ela não é tão simples quanto uma placa H, mas ela não deixa nada a desejar em relação a uma placa Z. Cara, colocamos um Core 9. Mesmo então o Core 7, mesmo se fosse o 9-12900KS, iria rodar perfeitamente numa placa dessa. Não preciso colocar necessariamente uma placa muito top só para suportar um CPU muito top também. Você pode pôr placas melhores se você quiser fazer overclock ou quiser ter mais recursos na sua placa. Então essa é uma placa, de repente, para você que pretende fazer um futuro upgrade para um Core 7, Core 9, vai hoje colocar um i3, um i5, você tem a possibilidade de melhorar o seu CPU se assim você acha interessante. O preço dela hoje na casa dos 1.100 e pouco, a tendência é que os preços dêem uma normalizada, assim como a gente vê com placas B da geração passada. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para vocês, aqui na descrição eu coloco os links afiliados do canal, caso você queira contribuir com esse trabalho e for comprar algo na Terabyte, na Amazon ou no AliExpress, qualquer coisa das lojas, clique nos 3 links aqui, finaliza sua compra, estará me ajudando muito. Nós temos também o grupo de compras do canal, onde eu divulgo promoções exclusivas e outras promoções não exclusivas das lojas que nos apoiam aqui, os links afiliados. Assim você recebe em primeira mão no seu celular para poder ficar atento às novidades que surgem todos os dias. Está aparecendo o QR Code aqui e o link na descrição também para você entrar lá no Telegram. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, valeu, falou, tchau, tchau.